galera, vamos continuar com a quarta parte de geometria analítica. Vamos falar da equação da reta a partir do coeficiente angular. Determinar a equação da reta a partir do coeficiente angular. Vamos continuar com a equação da reta. Conhecendo o coeficiente angular e um ponto. Então, se é conhecido o coeficiente angular e um ponto, podemos determinar a equação da reta. Vamos pegar como exemplo a reta. Vamos fazer uma reta. E vamos pegar este ponto P de coordenadas x e y. E vamos pegar um outro ponto A. Vamos supor esse outro ponto A, que eu conheço as coordenadas xa, ya. Bom, se eu conheço o ponto A e conheço o coeficiente angular é dado pela tangente do ângulo. O coeficiente angular é a tangente deste ângulo, θ. Então, se eu conheço o m, que é o coeficiente angular, e conheço um ponto, que é o ponto A, podemos determinar a equação da reta fazendo m igual a x menos o y, tá bom? No numerador é y menos ya e x menos xa, onde x e y são as coordenadas de qualquer ponto, né, que eu representei como P. Então, isto aqui, que eu acabei de escrever, permite determinar a equação da reta. Se você conhece o coeficiente angular, ou conhece o ângulo e a sua tangente, e conhece um ponto, você pode escrever a equação da reta que passa naquele ponto, nos dois pontos. Vamos ver aí? Vamos pegar como exemplo, não é que só se aprende isto exemplificando. Determinar a equação da reta que possui, letra A, coeficiente angular m igual a menos 2 e passa por A de coordenadas menos 3 e menos 4. Vamos ver aí? Então, dado o coeficiente angular m igual a menos 2 e sabendo que a reta passa no ponto A de coordenadas menos 3 e menos 4, vamos então determinar a equação da reta. Para isto, temos que m é igual a y menos o y de A, x menos o x de A. O valor de m foi dado como menos 2. O valor de ya é menos 4, y menos menos 4, x menos menos 3. Daí teremos que menos 2 será igual a y mais 4 sobre x mais 3. Isto aqui é uma proporção, então multiplicamos meios por extremos e vai ficar y mais 4 igual a menos 2x menos 6. Ó. Menos 2 multiplica x, menos 2 multiplica 3. Resultado vai ficar y mais 2x mais 4 mais 6 igual a 0. A equação é escrita assim, é assim dada a resposta em prova. Y mais 2x mais 10 igual a 0. Esta é a equação da reta, que tem coeficiente angular menos 2 e passa no ponto menos 3 e menos 4. Tudo ok? Todos conseguirem acompanhar? Então vamos para outro exemplo. Vamos para a letra B. Determinar a equação da reta que possui coeficiente angular m igual a 1 meio e passa no ponto B de coordenadas menos 4 e menos e mais 5. Pare o vídeo, execute esse cálculo, determine a equação da reta. Bom, se você fez isso, né, vamos ver aí o resultado. M, a solução é m, o coeficiente angular é y menos o y de B, temos o ponto B, sobre x menos x de B. Logo, o coeficiente angular que é igual a meio
será igual a y menos 5 sobre x menos menos 4. Cuidado com os sinais. Menos vezes menos mais. Logo teremos meio é igual a y menos 5 sobre x mais 4. Proporção meios por extremos. Teremos x 2y menos 10 igual a x mais 4. O 2 multiplica y menos 5. O 1 multiplica x mais 4. Continuando, 2y menos o x menos 10 menos 4 igual a 0. Logo teremos a equação 2y menos x menos 14 igual a 0. E aí está o resultado da nossa equação. Tudo ok? Temos aí a nossa equação, que representa a equação que tem coeficiente angular meio, e temos como ponto de passagem, ponto B, por esta reta passa pelo ponto B de coordenadas menos 4 e 5. Bom, e, gente, vamos para outro detalhe do assunto. Vamos determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Tá? Vamos falar sobre o coeficiente angular e o coeficiente linear de uma reta. Bom, se eu traçar aqui uma reta qualquer, vamos pegar uma reta que passa nesses pontos. Ó. Temos aí uma reta que passa no ponto menos 4 e 0 e passa no ponto 2 e 0. 2 para x, 0 para y e 0 para x menos 4. Tá? Bom, o coeficiente angular já vimos que é representado pela tangente da inclinação em relação à horizontal. Então temos aqui uma inclinação θ e o coeficiente angular será m igual a tangente de θ. E já vimos como calcular. Já o coeficiente linear é o ponto onde corta o eixo do y. Este ponto é chamado de coeficiente linear. O coeficiente linear, certo, é o ponto que corta o eixo do y. É o valor de ordenada, que é o y, onde a reta corta o eixo y. Tudo ok? Vamos ver como determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear, dado a equação da reta. Antes determinamos, a partir de 2 pontos, o coeficiente angular. Agora vamos ver como determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear se tivermos a equação da reta. Vamos ver? Determinar, exemplo. Determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear para as retas. Vamos chamar de reta R. Letra A. A reta R é representada pela equação y mais 2x menos 5 igual a 0. Vamos colocar 3y mais 2x menos 5 igual a 0. Então essa é a nossa reta R. A reta R é representada pela equação 3y mais 2x menos 5 igual a 0. Como determinar o coeficiente angular e linear? Basta separar o valor de y na equação dada. Vamos ver como? Vai ficar 3y mais 2x menos 5 igual a 0. Separe o valor de y. Vai ficar 3y igual menos 2x, mude o sinal, mais 5. O 3 multiplicando o y passa dividindo. Vai ficar y menos 2 sobre 3 e mais 5 sobre 3. O 3 divide os dois termos. O primeiro termo, o termo que multiplica x, é justamente o coeficiente angular da equação. E o termo independente de x é chamado de coeficiente linear da equação. Tá bom? Então é facílimo determinar o coeficiente angular. O coeficiente angular, que é o m, é igual a menos 2 terços. E o coeficiente linear, é onde corta o eixo y, é 5 terços. Então está aí, facílimo, determinar o coeficiente angular e o coeficiente linear dado uma equação de reta. Vamos a outro exemplo. Vamos ao exemplo B. Vamos chamar de reta S. Uma reta é representada por letra minúscula, tá bom? Revise a geometria plana. A equação é
3y menos 3y, aliás, mais, né, sempre é dado positivo esse valor, menos 15x mais 9 igual a 0. Vamos determinar o valor do coeficiente angular e do coeficiente linear. Repetindo, para encontrar o coeficiente angular e o coeficiente linear, separe o valor de y, a variável y, nesta equação. Vamos ver? 3y menos 15x mais 9 é a nossa equação, igual a 0. Separe o y, vai ficar 3y igual a 15x menos 9. Logo, teremos y igual a 15x sobre 3 menos 9 sobre 3. O y é igual a 15 sobre 3, 5. 3 dividido por 3, 9 por 3, 3. Logo, o nosso coeficiente angular é igual a 5 e o coeficiente linear é igual a menos 3. Bom, muito fácil, muito simples, né, de resolver. Já imaginou uma questão dessa na prova? A pessoa acaba perdendo, né, porque não sabe fazer esse cálculo. Tá? Tudo que está sendo mostrado nessas aulas e todas as aulas de matemática tem que ser estudado para um concurso público, tá certo? Garanto a vocês que vai ter um resultado positivo. É claro que eu não posso garantir a vocês que vai ser rápido aprender matemática, isso não é. Tá? Infelizmente, matemática só se aprende com persistência. A pessoa tem que ter persistência, a pessoa tem que ter dedicação, tá? Mas tudo na vida é assim, né? Sem persistência, sem dedicação, não se obtém resultado nenhum na vida. Vamos lá? Bom, minha gente, vamos continuar. Vamos para um outro tópico do nosso assunto, tá bom? Vamos para um outro tópico, vamos falar de condição de paralelismo e perpendicularismo. Paralelismo e perpendicularismo. Bom, duas retas são paralelas, vamos traçar duas retas paralelas, ó. Olha só, vamos chamar de reta R e reta S. Esta reta que eu chamei de R e S, essas duas retas elas são paralelas. Se elas são paralelas, significa que elas têm a mesma inclinação com a horizontal. É claro que tem que ser, ó, o ângulo formado com a horizontal tem que ser exatamente o mesmo para que as retas sejam paralelas, o ângulo θ. Se elas possuem a mesma inclinação em relação à horizontal, significa que elas possuem o mesmo coeficiente angular. Então, a reta R é paralela, e assim que se representa, a reta R é paralela à reta S, quando o coeficiente angular m de R é igual ao coeficiente angular m de S. Essa é chamada condição de paralelismo. Duas retas são paralelas quando possuem o mesmo coeficiente angular. Bom, agora, se eu traçar uma reta perpendicular é uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Vamos traçar aqui a reta T. A reta T forma um ângulo de 90 graus com a reta R e com a reta S. Bom, a condição para que duas retas sejam perpendiculares é que o produto dos coeficientes angulares seja igual a menos 1. É claro que isso pode ser demonstrado, né? Eu não vou fazer a demonstração aqui na aula porque não tem significado, a prova não vai pedir isto, para demonstrar que a perpendicularismo existe quando o produto é menos 1 entre os coeficientes angulares. Mas, né, tem que saber que para a reta T ser perpendicular, ó, é assim que se mostra, né, se representa a reta S, o coeficiente angular da reta T vezes o coeficiente angular da reta S tem que ser igual a menos 1. Tá bom? Então, quando os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas. Quando os coeficientes angulares multiplicados der menos 1, significa que as retas são perpendiculares. É o mesmo que dizer, no caso do perpendicularismo, que o coeficiente angular de uma é o inverso negativo da outra. Tá? Se o coeficiente angular da reta T vezes o coeficiente angular da reta S é menos 1, significa que o coeficiente angular da reta T é o inverso, é menos 1 dividido pelo coeficiente angular da reta S. Significa o inverso negativo. Tá? Duas retas são paralelas quando os coeficientes angulares são iguais. E duas retas são perpendiculares quando um coeficiente é o inverso negativo do outro. Vamos ver exemplo disto?
Por exemplo, exemplo dessa ideia. Se o coeficiente angular de R é igual a 3, né, e o coeficiente angular de S também é igual a 3, e o coeficiente angular de T é menos 1/3, ó, significa que MR, o R é paralela a S. Por quê? Porque o coeficiente angular de R, o coeficiente angular da reta R é exatamente igual ao coeficiente angular da reta S. Já a reta R é perpendicular à reta T. Por quê? Porque o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta T, o resultado é menos 1. Multiplique. 3 vezes menos 1/3. 3 que multiplica menos 1/3. O resultado é quanto? O resultado é menos 1. Logo, as retas são perpendiculares. Também a reta S é perpendicular à reta T, claro, né? Se R e S são paralelas e R é perpendicular a T, S também tem que ser perpendicular a T. Por quê? Porque o coeficiente angular de S vezes o coeficiente angular de T é igual a menos 1. Tá bom? Bom, minha gente, vamos ver, não é? Vamos verificar se as retas são paralelas ou se as retas são perpendiculares. E se uma reta não é paralela e não é perpendicular, se as retas não são paralelas, não são perpendiculares, elas se cruzam de qualquer jeito, então são chamadas de concorrentes. Elas têm um ponto em comum, elas são concorrentes em um ponto. O ponto pertence às duas, tá bom? Retas perpendiculares também são concorrentes, mas é um caso particular de reta concorrente. Vamos relembrar essa ideia. Retas paralelas. Retas paralelas significam, ó, coeficientes angulares iguais. R e S. Coeficiente angular de R igual ao coeficiente angular de S. Retas concorrentes. Significa o coeficiente angular de R diferente do coeficiente angular de S. Observação. Se o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S for menos 1, então, R e S são concorrentes e também são perpendiculares. Tá bom? Retas perpendiculares são retas concorrentes. Não esqueça disso. Bom, vamos ver um exemplo. Vamos lá. Vamos ver um exemplo disto. Preste atenção. Exemplo. Verificar se as retas R, dado pela equação y menos 2x mais 4 igual a 0, e S, e a reta S, dado pela equação menos 2y mais 4x mais 8 igual a 0, são paralelas, perpendiculares ou concorrentes não perpendiculares. Então, existem três situações. Ou as retas são paralelas, ou são concorrentes e perpendiculares. Vamos ver aí a solução disto. Para encontrar a solução disto, temos que determinar o coeficiente angular das duas. Ó. Primeira reta, y menos 2x mais 4. A reta R, y menos 2x mais 4 igual a 0. Coeficiente angular, 2x menos 4, ó, não esqueça, é assim, né? Logo, o coeficiente angular está aqui, ó. O coeficiente angular é o m, que é igual a 2. É o valor mr, é o valor que multiplica o x. Já a reta S tem equação, vamos relembrar. Menos 2y mais 4x mais 8. Menos 2y mais 4x mais 8. Vamos ver o coeficiente angular.
menos 2y igual a menos 2x, menos 4x, menos 8. Multiplique por menos 1 para ficar o y positivo, ó, 2y, 4x mais 8. Mude os sinais, né? Porque multiplicou por menos 1. Y igual a 4 sobre 2, x mais 8 sobre 2. O coeficiente angular é 4, ms é 4 sobre 2, que é 2. Logo, ó, como os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas. Né? As retas R e S são retas paralelas. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar essa ideia? Bom, minha gente, né, vamos ao último exemplo. Ó. Vamos à última ideia. Tá? A última ideia do nosso assunto é a equação da circunferência. Equação da circunferência, tá certo? Mas isso é o tema para a nossa próxima aula. Tá bom? Finalizamos aqui esta etapa. Temos apenas mais um bloco sobre geometria analítica, onde veremos a equação da circunferência. Como eu disse, não é tudo, matemática é muito extenso, né? Essas aulas aqui é para incentivar você a pegar o material da Legião, estudar, tá? Rever essa aula aqui quantas vezes você quiser para poder reaprender tudo isso. Isso foi assunto de ensino médio, mas infelizmente não foi bem estudado, né? Então chegou a hora de aprender para você garantir um futuro, né, certo no governo. Até o último suspiro, né, o salário cairá na sua conta, não esqueça disso. Férias, 13º, vantagens que o governo te traz, ascensão na carreira, tudo isso existe no governo e está à tua espera. Tá bom? Estamos contigo até o nosso próximo encontro para finalizarmos a geometria analítica.